Opa! Olá, meus amigos, tudo de bom? Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui ainda na casa do meu tio. Além de estar usando a casa dele, eu também estou usando o chapelão dele, ó. Olha lá, o chapelão do meu tio, de Valdemígio Sandiabo. Deixando claro, meu tio também não tem crença, é um agnóstico e uma pessoa maravilhosa. Eu chego aqui, eu estou em casa e ele me deixa eu à vontade aqui. Aí ele vai para outra cidade e eu fico à vontade aqui. E eu aproveitei, coloquei o chapelão de Valdemígio. Eu falo assim, mas esse daqui acho que o Valdemígio não usa esse tipo de chapéu não, que isso aqui é chapéu de vaqueiro, viu, gente, ó. Chapéu de sertanejo. Ficou legal? Fazer o vídeo com esse chapéu aqui. Eu tô na casa do meu tio ainda. Olha só, gente. Tô com um aparelho de celular aqui, que eu uso dois, né? Um para filmar e o outro para fazer algumas pesquisas no momento que eu estou fazendo o vídeo. Então deixei aqui no sofá, porque está de frente, eu estou de frente ao sofá. Mas o vídeo de hoje, eu vou falar uma coisa muito importante para os racionais, para todos nós, e ao mesmo tempo é um sinal de alerta para quem ainda tem crença mística em uma mentira chamada Jesus. Olha, parece que alguém já correu do vídeo, né? Só de falar isso, alguém já correu do vídeo. Outra mentira chamada religião. E outras mentiras no meio mais mentiroso da face da terra. Cara, quando eu acordo, eu tomo meu café, em qualquer lugar que eu esteja, em casa ou viajando, eu tomo meu café. E ali eu vou fazer umas pesquisas no meu aparelho de celular, vou conversar com algumas pessoas em um WhatsApp, inclusive tem um amigo que sempre conversa comigo logo cedo, Cleito, José Cleito, um abraço José Cleito, que assiste todos os meus vídeos e é um cara que a gente conversa muito. Desejo muita saúde para você e paz. E aí eu entro em algumas plataformas que eu tenho. TikTok, Quai, Instagram, aqui no YouTube, Facebook, para contemplar as movimentações. E eu cheguei no Quai, que eu tenho duas contas no Quai. Uma está em um aparelho de celular e a outra está em outro aparelho de celular. E quando eu entro, a primeira coisa que eu vi foi esta moça aqui. Vou estar desfocando um pouco aqui a imagem dela, chamada de Jéssica. Tá aqui, ó. Por que depois eu filmei de um celular para o outro celular? Porque ela me bloqueou logo. Porque a moça estava falando tanta besteira. É uma tal de Jéssica. Nova, cara, nova. Tanta besteira. Porque o que mais a gente vê hoje nas redes sociais são lives de pessoas impregnadas. Lives. Na verdade, essas pessoas querem é dinheiro, né? Essas pessoas querem é grana. Querem é ficar famosas. Essas pessoas querem é cliques, likes, presentes que tem ali na sua live, na plataforma e alguém vai jogando, né? É diamante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem prêmio lá que vale até R$100, R$200. Se a pessoa mandar, a pessoa já ganha direto. É isso que esse povo quer. Mas a moça falava tanta besteira. Sinais dos tempos. Tudo que está acontecendo agora. Aí fala de fome, e de peste, e de guerra, e que Jesus está às portas, e que Jesus está voltando. Aí eu coloquei lá, moça, vai estudar. Tudo isso que você está falando sempre aconteceu. A diferença é que hoje está sendo mais propagado por conta das redes sociais, por conta da internet, todo mundo tem internet. Mas parece que de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nunca tinha acontecido isso. Mentira, sempre aconteceu terremoto, peste, fome, guerra. Isso é típico deste planetinha aqui.
Sempre que existiu ser humano aqui, isso sempre aconteceu. Terremoto sempre aconteceu porque não tivemos nenhum período do planeta Terra que não existisse placa tectônica, que é do próprio planeta. E as placas tectônicas, né, vai estudar geologia sobre isso, que você vai entender. As placas tectônicas são responsáveis por terremotos, onde elas passam ali. Aqui no Brasil não tem terremoto até então, porque a placa tectônica mais próxima daqui passa muito longe lá no oceano. E por isso que dificilmente vai ter um terremoto aqui no Brasil. Eles estão profetizando terremoto para o Brasil. Então terremoto, peste, doença sempre existiu no mundo dos vivos, aqui no planeta Terra, no meio animal, tem doenças. E no meio humano, sempre, sempre, você está vivo, você come, você bebe, você anda, você respira, você está sujeito à doença. Doença acontece no recém-nascido, acontece até na criança dentro do ventre da mãe. E vai acontecendo sempre, sempre aconteceu doença. Guerra, sempre aconteceu guerra desde os tempos da caverna ou das cavernas dos nossos ancestrais. Os nossos antepassados, seres humanos que eram diferentes de nós. Ali nas famílias dos Homo sapiens e hominídeos, depois evoluções e mais evoluções. Que povo burro, desgraçado é esse? Aí eu falei assim, eu fico triste de ver uma moça nova, impregnada com a mentira romana. Aí eu coloquei embaixo assim, ó, Jesus é uma invenção romana. Aí ela falou assim, ô Antônio Galvão, porque tá lá, Antônio Galvão, ô Antônio Galvão, você não é obrigado a estar na minha live não. Claro, eu falei, tudo bem, como também ninguém é obrigado a estar aqui no meu canal, se não gosta do meu trabalho. Só que, ao invés dela falar mais alguma coisa, ela já me bloqueou. Aí depois eu tenho outro aparelho de celular, que tem também uma outra conta do Quai, e lá tá escrito forrozeiro. Na verdade eu não sou forrozeiro, porque eu tenho uns forrós, aí eu coloquei umas músicas de forró, eu coloquei lá e coloquei forrozeiro. Aí eu entrei de novo e consegui chegar. Vocês estão vendo aí, é essa aí. Moço, a moça está falando tanta besteira. Então, o que é que eu tenho a dizer para vocês neste vídeo? Eu chamo de golpeados que estão golpeando pessoas, mentalmente falando. Quando eu falo golpe mental, eu não estou chamando a pessoa, quando eu faço esta crítica a um religioso fanático que está aí na internet entregando mentira, mentindo para si e para as pessoas, eu não estou chamando de golpista em questão criminal. Não. Que é o que mais tem aqui, né? Pode até ser que seja, mas eu não estou chamando. Eu estou chamando de golpeado mental em questão mística que está golpeando pessoas e vai viver no golpe e vai dar golpe até o último dia da vida. Porque não aprende que tudo isso é uma farsa, que tudo isso é uma mentira. E o que mais a gente vê nessas lives? E não só ela, várias pessoas em lives o tempo todo mentindo descaradamente com uma coisa que não pode provar, com um livro mentiroso, uma fé mentirosa. Rapidamente, quando eu fui para outra live de outra pessoa, encontrei uma mulher falando besteira. Cara, aí eu fico observando o quanto que a religião ela é prejudicial. A religião, na verdade, é uma praga. A religião, ela é uma coisa absurda. Eu tive na praça aqui, e tô indo à noite, eu fico em casa até determinado horário, aí eu vou, inclusive já fiz alguns vídeos lá, um já chegou aí no canal Portão de Saída, um pequenininho vídeo que eu fiz, porque tinha muito barulho, não dá pra fazer um vídeo completo, concentrado, porque é muito barulho e muitas músicas no fundo. E aí, cara, eu via na praça as pessoas dançando, brincando, poucos casais,
Cara, como mudou, né? Mudou tudo. Antigamente, nas festas juninas, tantos casais ali, aquela coisa, eu lembro, eu participei. Hoje você vê poucos casais, só pessoas sozinhas, né? Você vê um grupo de mulheres aqui, um grupo de homens ali conversando. Aí você vê alguns casais, mas uma minoria de casais. As coisas estão mudando. Tudo mudou. Não é fácil. E muitos bêbados, e os bêbados, você vai conversar com uma pessoa qualquer, a primeira coisa que vem na mente é graças a Deus. O cara tá bêbado, tá... E aí, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. A família tá bem, graças a Deus. Como é que tá o pessoal lá? O pessoal, graças a Deus, que bom te ver, meu amigo. Deus te abençoe, Deus esteja contigo, aleluia. O cara tá bêbado. Aqui vai estar sempre um barulho, porque passa caminhão aqui, tem a pista do lado, passa caminhão aqui o tempo todo. Moço, eu conversei com as 10 pessoas, bêbados e não bêbados. 10 não, muito mais de 10. Eu falei 10, mas eu conversei com muito mais de 10 pessoas na praça, porque muitas pessoas me conhecem aqui, conhecem a minha família. Muitos seguidores aqui, meus aqui, eu quero mandar um abraço a todos os seguidores aqui do entroncamento de Jaguaquara, inclusive um que tem um apelido bem engraçado aqui na minha região. O pessoal chama ele de Pezão. E o cara é meu seguidor. Eu quero mandar um abraço a você, Pezão. Eu não sei seu nome, cara. É por isso que eu tenho que usar o apelido aqui que colocarem você aqui nessa região. Eu não sei se é desta região. Eu quero mandar um abraço ao Pezão aqui da região de Jaguaquara, que é um dos meus seguidores. Tem vários seguidores aqui. Eu tirei umas 10 a 15 fotos com pessoas que chegaram assim e disseram: Antônio Galvão, eu quero tirar uma foto com você, sou seu seguidor, eu sou sua seguidora, quero tirar uma foto com você. E tirou fotos comigo lá na praça. Umas 10 a 15 fotos, não lembro, mais ou menos isso. Então eu quero agradecer, eu não sabia que eu tinha aqui nesta região seguidores. Pessoas que conhecem a minha história, que conhecem o meu trabalho hoje na internet. Então eu quero agradecer também ao Jefferson Portugal, Gegé, que também é um dos meus seguidores. É daqui, mora perto aqui. É um cara que congregou comigo na igreja quando eu era pastor. Né? Não fica aí. E hoje o cara não quer saber de besterol. Não sei se é ateu, não perguntei pra ele, mas é um cara que é admirador do meu trabalho. Não quer saber disso, já congregou comigo em igreja. Então a religião, ela tem um papel de dominar a mente das pessoas. E o que eu vi na praça, pessoas ali no São João, mesmo curtindo a festa, que isso é importante, você se divertir, porque tudo passa e passa muito rápido, mas todas as pessoas que eu conversei, todas, a não ser os meus seguidores, que conversaram comigo também, claro, eu estou tirando esses aí, que eu vi lá na praça, aqueles que tiraram foto comigo, que eu conversei um pouco com eles, passou daí, todos que eu falei, não tem outra coisa na boca para falar, a não ser Jesus, graças a Deus. Chegava numa família e dizia: e aí, tudo bem? Como está? Todo mundo: tá tudo bem, graças a Deus. Jesus é conosco e graças a meu bom Deus. Amém, glória a Deus. Todo mundo tá com saúde, amém, graças a Deus. Tinha gente que dizia assim: não, a minha mãe não tá bem, não. Minha mãe tá no hospital há muito tempo. Eu tô aqui curtindo um pouquinho a festa, mas já vou para casa porque minha mãe está passando uma situação difícil, vai passar por cirurgia, mas graças a Deus, graças a Jesus. Aí falava com alguém: moço, cadê fulano? Moço, fulano morreu num acidente, morreu num acidente não tem muito tempo. E aí, rapaz? Ele falou: moço, fazer o quê, né? Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, é Deus que comanda. A pessoa também tinha crença e foi para o céu. Jesus estava na igreja, foi para o céu. E eu fiz um vídeo também, um amigo da minha irmã, conheço ele também, não é meu amigo, não era meu amigo, mas uma pessoa bem conhecida minha, já conversei com ele, parecia ser uma pessoa tranquila, sem problema nenhum, mas depois falaram que ele tinha problema, e ele acabou se jogando debaixo de uma carreta, infelizmente se precipitou debaixo de uma carreta, e ele fez isso porque ele quis fazer isso, estava programado na mente dele para fazer isso.
Até o dia estava programado para ele fazer isso. Porque ele passou o dia anterior na festa, curtindo a festa da melhor forma possível que ele estava ali. E eu vi ele, cara, eu vi ele ali, parecia uma pessoa tranquila. Um dia antes. Depois eu tô na casa da minha irmã e ouvi a notícia que ele tinha se jogado, se precipitado, se atirado debaixo de uma carreta. E a cena não foi uma coisa legal. E aí, muita movimentação, eu fiz um vídeo de longe, e mostrando também o corpo de longe, não o corpo, mas o lençol em cima do corpo, porque eu não ia mostrar, não pode mostrar, o YouTube não aceita, eu nunca gostei de fazer isso, exposição nenhuma. E eu fiz um vídeo mostrando em que um cidadão chamado Breno, um jovem de presença, infelizmente tirou a sua própria vida. E é isso, e a família toda religiosa, a família toda tem crença. Então a religião é uma desgraça mesmo, a religião não resolve bosta nenhuma, desculpe a palavra, merda nenhuma, mas ela tá ali sugando a mente da pessoa. Aí, cara, você chega no Quai, cheio de impregnado mentindo para si e para as pessoas, para ganhar dinheiro também. Você chega no TikTok, a mesma coisa, cheio de impregnado, mentindo para si e para as pessoas. Você chega no Instagram, o que mais tem é mentiroso, live o tempo todo de mentiroso. Você chega aqui no próprio YouTube, ali nas lives que tem no YouTube, principalmente aquelas lives que você vê ali com o aparelho de celular no vertical. Mentirosos. Você chega no Facebook, a mesma coisa. Alastrou, como dizia minha avó. Alastrou. Aí você vê o quanto que a religião não tem jeito mais. Você pode ter jeito. Você pode sair disso. Você pode escapulir disso. Mas a maioria não vai. O Brasil é um dos países mais impregnados. Conversei com um na porta da Igreja Assembleia de Deus. Como se não bastasse, a igreja em que era a igrejinha da minha mãe, que hoje foi passada para a Assembleia de Deus. Eu ia passando, fui visitar uma prima minha, e eu tô vendo aquela movimentação, a igreja aberta. Era um velório que estava acontecendo, com uma senhora, crente da Assembleia de Deus, que estava sendo velada lá. Como eu conheço muitas pessoas da Assembleia de Deus aqui, eu encostei, comecei a conversar. Encontrei um rapaz, que é até um tocador da Assembleia de Deus. Tem um barulho aqui irritante de buzina de caminhão. Ah, perturbação. E aí, eu comecei a conversar com ele. Me tratou muito bem, com muito respeito. Ele é tocador, a esposa dele é cantora da Igreja Assembleia de Deus. Aí começamos a falar na porta da igreja sobre o porquê que eu não acredito neste Deus, o porquê que eu não acredito nessas coisas. Cara, tudo que eu falei para o jovem falou que tem explicação. Não, mas isso é muito fácil. Isso tem explicação. Quando eu falei para ele que quem refuta o próprio Deus, a existência deste Deus, é a própria luz. Eu falei só isso para ele. Ele falou, moço, a própria luz refuta qualquer Deus. E principalmente esse de vocês. Porque está escrito o seguinte, que ele fez a luz e ele nem sabia que a luz era boa. Aí você fala, mas isso foi no planeta Terra. Não importa. A frase que diz que ele nem sabia que a luz era boa, isso está dizendo que esse Deus não é onisciente. Ponto. Mas a questão de Deus fabricar a luz, eu falei para ele, se Deus criou a luz, que ele disse que Deus criou a luz, aí eu falei, se ele criou, ele teria que automaticamente existir antes da luz. Aí eu perguntei, o que seria um Deus sem luz, para depois criar? Falei, moço, se você acredita em Deus, eu falei para ele na porta da igreja, você tem que automaticamente também acreditar que se Deus existe, o Deus que você acredita, ele nunca teria criado a luz, porque a luz sempre teria que ter existido com ele. Ele só é Deus porque a luz existe. Se a luz não existir, ele não pode ser Deus. Como é que ele vai ser Deus sem luz? Se a própria Bíblia diz que ele é luz, e sempre ele foi luz, e eternamente luz, a própria Bíblia refuta o próprio Deus. Aí ele, não, mas isso é muito fácil, e colocou outras histórias. Eu falei, moço, não é isso não. Aí eu tentei, e eu comecei a falar de outras coisas, eu falei sobre o espaço-tempo. Não tem como um Deus ter criado o espaço-tempo. Em qualquer dimensão, ele precisa de um espaço para existir, não importa, ele é espírito ou não é, não importa.
precisa de um espaço para existir. Se ele existe dentro de um espaço, logo esse espaço teria que ser ou mais velho do que ele, ou então ter surgido no mesmo tempo que ele surgiu. E se ele surgiu no mesmo tempo do espaço e da luz, ele não criou nem o espaço nem a luz, e ele também não é eterno, porque ele teve que surgir. Mas a pessoa não entendeu, começou a fazer malabarismo, começou a fazer um monte de coisa. A gente conversou bastante com aquele respeito, não foi debate, foi uma conversa, aí o pessoal ia encostando e ouvindo a conversa. Enquanto isso, tinha uma senhora que estava sendo velada dentro da igreja, a igreja que foi a igreja da minha mãe, dentro da igreja. E aí eles falando assim, olha, ela descansou, agora está com Jesus, ela está com Deus, acontece isso mesmo, a gente tem que morrer, falando lá e eu ouvindo tudo. Mas quando disse que ela descansou, na verdade não mentiu, descansou mesmo, descansou o corpo porque deixou de existir. Deixou de existir, acabou. Não vai sofrer mais, mas está no céu, está em algum lugar, não. Então, a moça que me bloqueou no Quai, falou tanta besteira, tanta coisa que não faz o menor sentido. Mas não só ela, várias outras pessoas estão fazendo isso. Então não é fácil desconstruir isso no Brasil. E não vai desconstruir tão cedo. E eu falo sempre, daqui a 200 anos, 300 anos, quem sabe daqui a 500 anos, eu não vou estar mais aqui. Mas quem viver nesta época vai ver em que o cristianismo ainda vai existir. As pessoas ainda vão dizer, olha, está tudo se cumprindo agora o que Jesus falou, as coisas que estão acontecendo daqui a 500 anos. Se você pudesse viajar num tempo, tivesse uma máquina para viajar para o futuro, imagina você sair de uma máquina aqui na velocidade da luz e chegar lá em 2500. O que você ia encontrar? Ou iria encontrar? Muita coisa moderna que você ia se assustar, mas ao mesmo tempo você ia encontrar alguém dizendo, olha, tudo isso que está acontecendo agora, Jesus, é porque Jesus Cristo está voltando daqui a 500 anos. Então isso é uma praga na mente, infelizmente. E a gente está aqui para desconstruir. Um abraço a todos vocês, aqui com o Chapelão. E eu fui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações em outro vídeo tão especial e tão legal quanto este. Um abraço. Pilastra da Verdade.